Hey galera, estamos aqui continuando o vídeo sobre o making of, sobre o processo de criação do meu mangá Hooligan. Meu nome é Jason, eu sou ilustrador e mangaka. Esse vídeo aqui é uma continuação sobre a criação da minha história do mangá que eu fiz, da série que eu fiz chamada Hooligan. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreve no canal primeiro e vê lá o outro vídeo onde eu falo sobre como isso começou, como veio toda a ideia por trás desse mangá para eu criar esse meu mangá. E aqui eu vou trazer como eu pesquisei, o que veio na cabeça e por que eu decidi transformar ele numa série. Então assiste lá aquele vídeo e se você já assistiu, segue comigo e vamos falar aqui um pouco mais sobre a série de Hooligan. Lembrando que no Catarse agora tá rolando uma campanha onde você consegue adquirir os 6 volumes de Hooligan com frete grátis. E se você adquirir os 6 volumes de Hooligan, todos de uma vez, você ainda ganha um artbook que só tem como pegar nessa campanha. Você não vai ver esse artbook sendo vendido comigo em eventos, ou no meu site, ou em qualquer outro lugar, a não ser que alguém que tenha pego depois não queira mais e vá vender num sebo. O que eu acho que não vai acontecer porque o artbook tá muito maneiro. E porque é um item de colecionador, só vai ter quem realmente é fãzaço de Hooligan. Então se você curte Hooligan, ou se você ainda não curte, mas você sabe que vai curtir, pega lá na campanha. E aqui você vai saber como eu criei esse mangá. Então após ter vários one-shots no meu site, eu comecei a analisar como o mercado estava naquela época e eu percebi que uma série gerava muito mais engajamento com o público do que um one-shot. Porque esperar os capítulos e meio que ler recorrentemente criava um grupo mais coeso de leitores, pessoas que estavam meio que ansiosas para ver o próximo capítulo, pessoas que realmente meio que acabavam acompanhando o seu trabalho também para esperar pelo próximo capítulo do seu mangá. Quando a pessoa lia o meu one shot, ela lia e meio que saía, ela lia e sumia. Quando a pessoa lia, no caso, por exemplo, a única série que eu tinha publicado lá no meu site, que era Matsuru, que eu acho bem ruim hoje, mas enfim, mas eu sei que tem uma galera que gosta, fico muito feliz. Essas pessoas, elas vinham até mim, elas conversavam mais comigo e elas geralmente pediam por continuações, etc. Elas interagiam muito mais, então gerava um engajamento muito maior. Matsuru, pra quem não sabe, é uma minissérie, tem 6 capítulos só e ela é de romance. Eu fiz ela, foi o segundo mangá que eu fiz, mas foi o primeiro a ser publicado, assim meio que pro mundo, assim, na internet e tal. Ela tinha bem mais leitores e mais pessoas comentando, como eu disse, do que outros one-shots que eu fiz, mesmo one-shots mais recentes e de melhor qualidade do que Matsuru. Então foi assim que eu decidi dar início a uma nova série. Foi observando tudo isso, eu pensei, eu quero fazer uma série porque eu quero prospectar, olha que palavra bonita, eu quero prospectar novos leitores para acompanhar meu trabalho. E a ideia base era ter uma série média e tal, com o intuito realmente de atrair novos leitores. Não era para ser algo muito extenso, muito grande. Até porque, vocês conhecem aqui o canal, sabem que eu vivo falando para você tomar cuidado para não fazer sua série gigante. Eu sei que esse é um exemplo de faça o que eu falo, não faço o que eu faço, mas eu sei que eu tô errado nesse caso. Enfim, o que aconteceu foi que o Hooligan acabou ficando muito maior do que eu gostaria que ele ficasse. Eu tô constantemente sempre tentando diminuir um pouco essa história que já se alonga durante 6 anos. Um dos problemas, na verdade, com o Hooligan foi que eu basicamente não fiz nenhum planejamento. O único planejamento que o idiota aqui fez foi: vou fazer uma série que atraia mais leitores. Então eu não tinha toda a história na cabeça, eu não tinha como que a história ia terminar, eu não tinha todos os passos que a história ia seguir. Eu simplesmente comecei, tinha uma ideia e fui fazendo, e esse é um dos principais erros que qualquer iniciante comete. Eu já não era mais tão iniciante, mas ainda tinha a cabeça de um. Então eu cometi esse erro, mesmo depois de já ter feito uma porrada de história. E isso me gera dores de cabeça até hoje. Então fica aí a dica, o conselho para vocês: não faça o que eu fiz ou como eu fiz. Mas toda essa falta de planejamento foi realmente mais na parte da história, porque a publicação estava assim muito bem planejada e muito bem organizada. Tanto que eu comecei a fazer Hooligan quase 1 ano antes de publicar o primeiro capítulo. Eu queria ter todo o material antes, ou pelo menos uma boa parte do material antes de soltar o primeiro capítulo disponível para o público. Assim eu iria garantir que mesmo se acontecessem imprevistos, e imprevistos sempre acontecem, não iria atrasar a publicação, O mangá ia continuar sendo publicado todo mês, um capítulo de 20 páginas, todo mês, para os leitores não esquecerem daquela história, porque
essa constância, essa recorrência também é muito importante para você manter o seu público ali fiel e engajado e sempre esperando novos capítulos. Então, o que aconteceu foi que eu preparei 5 capítulos de história até publicar o 1, e aí conforme eu ia publicando, eu publiquei 1, eu estava fazendo o capítulo 6, e assim ia indo. Ia seguindo sempre, eu tendo mais ou menos em torno de 4 a 5 capítulos à frente do que estava sendo feito. E é claro que, como eu esperava, vários imprevistos aconteceram e essa produção foi cada vez chegando mais perto dos capítulos que estavam sendo lançados. Então esse planejamento foi muito importante para que a série conseguisse durar por mais tempo. Durante muito tempo, eu mantive Hooligan sendo publicado todo mês certinho, até eu decidir transformar Hooligan em bimestral, porque eu já estava fazendo Hooligan há mais ou menos uns 4 anos e eu queria começar a trabalhar em outras das ideias que eu tinha. Até então eu já tinha conseguido atrair um público de leitores mais ou menos fiel, não tão grande quanto eu gostaria, mas já estava começando a trazer alguns resultados, e aí eu queria trabalhar, por exemplo, em Makai Meio. Ao longo do ano de 2017 eu trabalhei em Hooligan e em Makai Meio. É claro que em Makai Meio com muito mais afinco, fazendo muito mais páginas e muito mais quantidade, e Hooligan um pouco mais de lado, e conforme a publicação ia de forma bimestral, eu já conseguia fazer rápido o suficiente, mais ou menos um capítulo por mês. Lançar bimestral ia permitir que eu conseguisse conciliar as duas histórias de uma vez. O que aconteceu foi que eu não consegui cumprir o prazo com o Makai Meio, então eu tive que reduzir mais ainda a velocidade de Hooligan para poder me dedicar e entregar Makai Meio dentro do prazo. Detalhe que a primeira ideia de Makai Meio veio exatamente durante uma pausa de Hooligan que aconteceu por falta de material. Os papéis que eu comprava numa loja estavam fora de estoque e os meus tinham acabado. Então, ou eu começava a desenhar em outro papel, ou eu esperava o estoque voltar. Eu decidi esperar o estoque voltar, e enquanto isso eu fui já criando, pensando em Makai Meio, que foi o que depois gerou toda essa decisão que eu contei agora de transformar Hooligan em bimestral, porque já estava meio que atrasado, e trabalhar em Makai Meio junto, porque eu estava gostando bastante daquela ideia que eu tinha tido antes. Mas como eu disse, quando isso tudo aconteceu, o Hooligan já estava sendo lançado meio que mensalmente. De qualquer modo, até ali, até Hooligan virar bimestral, ele seguiu praticamente sem nenhum atraso. Todo fim de mês, dia 30, saía um capítulo de Hooligan. Por fim, agora, principalmente no final de 2018, as coisas começaram a ficar cada vez mais corridas, mais complicadas, e o lançamento de Hooligan acabou meio que ficando praticamente ali junto com os capítulos que eu estava desenhando. Isso não seria um problema se em 2019 o meu tempo estivesse mais de boa, porque eu iria conseguir conciliar ali e produzir, como eu disse, se eu me dedicasse totalmente a Hooligan, eu conseguiria produzir um capítulo por mês. O que aconteceu foi que em 2019 eu recebi uma tonelada, uma enchente de encomendas que me impediram de continuar o ritmo de produção de Hooligan. Para vocês terem uma ideia, eu comecei o ano de 2019 precisando terminar o capítulo 28 e 29 de Hooligan, para meio que fechar tudo que eu ia publicar ao longo de 2019 inteiro. Então eu tinha todos os capítulos que iriam sair no ano, com exceção do final do 28, que já tinha sido começado em dezembro de 2018, e o capítulo 29 inteiro. Minha expectativa é que eu iria terminar esses 2 capítulos até março. E a realidade foi que eu terminei o capítulo 29 quase uma semana antes de ele ter sido publicado em setembro. Esse foi o nível de correria de 2019. Por isso que teve alguns meses ali que eu quase não postei vídeo no canal também, porque a correria estava insana. Graças a isso, Hooligan teve que ser pausado, porque eu não tinha mais capítulos, eu não tinha mais storyboard. O último capítulo, que foi o 29, tinha sido lançado e eu ainda estava com muitas encomendas, eu ainda tenho bastante encomenda, então Hooligan ficou pausado, né? Eu anunciei um hiato indeterminado de Hooligan nesse último capítulo aí. Quem acompanha Hooligan Online sabe de tudo isso, tá lá no site o aviso. Acontece que o capítulo 29, ele fecha exatamente o 6º volume de história de Hooligan. Cada volume de Hooligan tem cerca de 5 capítulos, com exceção do volume 1, que tem 4 capítulos, porque o primeiro capítulo ele é maior do que os demais. Todo capítulo tem 20 páginas, menos o 1. O capítulo 1 tem 32 páginas, então o volume 1 acaba tendo um pouco menos de página que o restante. De qualquer modo, 6 volumes é o que eu calculo mais ou menos ser metade da história de Hooligan. Toda vez que eu escrevo, a história termina mais ou menos no volume 12. Então, já respondendo algumas perguntas que os leitores me fazem, eu sei toda a história de Hooligan, e agora o meu problema não é em contar ela, é em como encurtar ela, porque eu quero tentar terminar em 10 volumes e não em 12. Mas isso está bem difícil.
Até porque se for terminar em 12 volumes, são mais 6 anos de produção de Hooligan a partir do momento em que eu voltar a fazer a série. E eu quero trabalhar em outras obras, eu quero trabalhar em outros mangás que eu tenho várias ideias. Então por isso eu quero tentar encurtar um pouco mais. Só que eu também não quero que isso prejudique a história. Então exatamente por isso que fica difícil simplesmente encurtar. Eu posso simplesmente cortar coisas, mas se isso for deixar a história ruim, então é melhor deixar 12 volumes mesmo. Eu vou tentar sempre fazer o melhor para a história. E é exatamente para comemorar essa marca de 6 volumes lançados e supostamente a metade da série publicada que eu lancei essa campanha no Catarse que está rolando nesse momento. Exatamente para a gente publicar o volume 6 e fechar um box com 6 volumes e um artbook que vai ter páginas coloridas, né? São vários desenhos coloridos, ilustrações que eu fiz desde que eu comecei Hooligan. Então tem as capas dos mangás, tem os pôsteres e tem várias artes de divulgação, coisas do tipo, vários desenhos coloridos que eu fiz de Hooligan ao longo de todos esses anos de produção. E se você quiser adquirir tanto o artbook quanto os volumes de Hooligan, o melhor lugar agora é você ir nessa campanha, me ajudar lá, a gente atingir essa meta. É uma campanha flex, então não se preocupa que mesmo se a gente não atingir a meta, você vai receber o que você apoiou lá, até porque eu já tenho vários desses volumes impressos, né, do 1 ao 5 eu tenho vários volumes, talvez eu precise reimprimir alguns, dependendo de quantas pessoas apoiarem. A campanha é mais para financiar o volume 6, financiar o artbook também, para a gente poder fechar esse box aí. Então, lembrando que todos os volumes estão com frete grátis na campanha, então sai mais barato do que você comprar no site. Você tem alguns extras como mini cards, como marca-página, e você tem a opção de pegar o artbook que só vai estar disponível na campanha. Você consegue pegar o artbook à parte, né, separadamente, mas se você comprar os 6 volumes de Hooligan, você leva o artbook de graça. Isso vai ser a única coisa que vai se manter após a campanha. Levando os 6 volumes de uma vez, você pega o artbook e você ganha o artbook de graça. Só que, se você deixar para depois da campanha, você vai pagar frete em tudo isso e 6 volumes. Vai sair um fretezinho bom, porque os correios não estão aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, né? Então aproveita a campanha, ela vai terminar aí por volta do começo de março. Não perde o tempo, porque é uma chance de você economizar uma grana e ter Hooligan completo com o artbook aí na sua mão para você ler toda essa história que agora você sabe exatamente como foi criada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido a arte que eu fiz aqui, que é exatamente a arte que vai estar no pôster do volume 6. Para quem não sabe aí, já falando, cada volume tem um pôster, acompanha um pôster A4 com uma arte exclusiva do volume. Essa arte que eu estou desenhando nesse vídeo é a arte que vai acompanhar o volume 6. Então, se você curtiu, saiba que tendo o volume 6 você tem um pôster desse desenho aqui para você colar na sua parede, colar no seu guarda-roupa, colar onde você quiser. É isso aí, galera. Apoia lá a campanha, você vai me ajudar pra caramba e você vai ter uma história legal e 6 volumes muito maneiros para enfrentar aí a sua estante. Deixe seu like no vídeo caso você gostou e valeu, falou, é nóis!